Hoje eu vou ensinar você como fazer uma VPS 100% gratuita. Para isso você vai precisar só de um computador, pode ser o seu ou pode ser algum computador que você não usa mais, e da sua internet. Eu sou o Gabi e se você gosta de automação, inteligência artificial e desenvolvimento web, principalmente desenvolvimento web e inteligência artificial, você pode assinar a nossa newsletter, que está aqui embaixo, e pode entrar no nosso grupo também. Lá você pode fazer network e aprender um pouquinho mais, porque eu vou sempre estar comentando alguma dica nova lá para você. Agora, sem enrolação, vamos lá. Primeiro você precisa entender o que é uma VPS. VPS é basicamente você virtualizar um computador dentro de outro computador. Aí você entra em vários níveis de virtualização que você pode estar aprendendo por conta própria, porque eu não vou explicar aqui. Não é o foco desse vídeo. A gente vai focar agora na principal, que é a VPS padrão, que todo mundo conhece. E para estar fazendo isso, como eu falei anteriormente, você vai precisar de um computador. Eu vou estar usando um notebook. E dependendo do dispositivo que você está usando, se é um notebook ou um computador, você pode alternar o tipo de virtualização que você vai fazer. Tem a virtualização nativa do Linux, que você pode estar criando com a VM. Tem algumas virtualizações do próprio Windows mesmo, que você pode estar baixando de forma externa, que é o VirtualBox ou a VMware. E nesse caso específico, a gente vai usar a VMware. Você vai precisar estar fazendo o download da VMware Workstation Pro, que é gratuita, você consegue estar baixando normalmente, e o Ubuntu Server. Um detalhe importante que eu não falei no começo é que você precisa necessariamente ter uma internet que forneça IPv6, porque se você não tiver IPv6, você não vai estar conseguindo jogar a sua aplicação para a rede. E essa é a parte mais importante. A maioria dos provedores de internet atuais, eles fornecem o IPv6 de forma gratuita, sem você ter que pagar mais por isso. Mas se o seu provedor de internet for um pouco pequeno, desconhecido, pode ser que você não tenha acesso a isso. Uma outra alternativa também seria você ter o IPv4 público. Alguns provedores de internet fazem esse aluguel, só que fica na faixa aí dos 50, 70 reais, e por esse valor é mais interessante você pagar uma VPS mesmo. Tem algumas VPS mais em conta, que você consegue na Contabo, na Hertz, só que assim, o dólar varia muito, então acaba que fica um pouquinho inviável às vezes. Agora que você já entendeu por cima o que é uma VPS e como você vai poder subir as suas aplicações para a rede, agora a gente pode partir para a prática. Agora, para essa parte, eu vou considerar que você já fez o download do Ubuntu Server, pode ser qualquer versão, eu não recomendo nenhuma abaixo da 18. Aqui eu vou usar a última versão, e que você também já instalou o VMware Workstation, que é a principal ferramenta de virtualização que a gente vai estar usando para esse caso específico. O primeiro passo é criar a máquina virtual, então você pode clicar para criar a máquina virtual, e aqui vem a parte importante, que ao invés de você ir no recomendado, você vai precisar ir no avançado, porque a gente vai precisar configurar alguns parâmetros específicos aqui. Next. Nessa parte, você vai selecionar a imagem que você baixou do seu Ubuntu Server. No meu caso aqui, downloads padrão. Next. Quando você for nomear a sua instância, porque dentro da VMware você consegue criar várias instâncias, várias VPS. Isso vai depender bastante de qual o poder computacional que o seu PC tem. No meu caso, eu costumo nomear a instância com o dia, o mês e o ano, sendo DD, MM, YY. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu coloco V, dia, mês e ano. E logo na frente, eu coloco alguma especificação. Nesse caso aqui, vai ser um Docker Swarm, porque a gente vai instalar o setup do Orion. Então, eu coloco D e S. No número de processadores, vai depender também de quanto sua máquina suporta. Aqui no meu caso, eu sempre coloco 8 cores. Então, eu coloco 4 e 2. Na parte de memória RAM, você pode selecionar também o máximo que a sua máquina suporta. No caso dessa máquina aqui, o recomendado é 2, mas eu sempre jogo ele para 4 GB. Na parte de internet é importante você fazer uma ponte. Então você vai selecionar Bridge, Next, e aqui eu costumo colocar 100, Next novamente, e aqui você deseleciona essa opção se tiver marcado e finaliza. Agora você vai clicar com o botão direito, vai ir nas configurações da máquina e aqui nas opções de internet
você vai selecionar para ele replicar a conexão física, o estado de conexão física. Dá um OK. E agora você pode estar iniciando a sua máquina. Para melhorar um pouco a visualização, eu costumo clicar aqui e aqui. Quando iniciar a sua tela, você vai precisar escolher o idioma de sua preferência. Eu sempre escolho inglês, continuar sem update. E aqui você vai precisar selecionar o padrão do seu teclado. Eu seleciono sempre o português do Brasil, porque o meu teclado é ABNT. Se você não selecionar isso e o padrão do seu teclado for errado, vai acabar que você vai ter problema para digitar depois. E é muito difícil você mudar isso aqui. Melhor criar uma máquina nova. Você coloca essa opção aqui para você baixar os drivers externos. Aqui, além do IPv4 ativo, o DHCP automático, você vai precisar ativar o IPv6 também. Ele vai estar disable por padrão e você vai colocar o DHCP automático. Salva, espera ele reconhecer as duas redes, isso é importante também. Agora que ele reconheceu, você pode continuar também. Aqui você não precisa testar, se você tiver internet, ele já vai baixar por padrão. Continua. Aqui você vai escolher o nome. Eu vou colocar o nome como Taiko. O nome do servidor vai ser co-host. Aqui você vai definir o nome de usuário. Eu vou colocar Taiko. E aqui você coloca a senha de sua preferência. Continue. Aqui você instala o OpenSSH. Continua. E agora você espera finalizar a instalação. Depois que você iniciar a sua máquina novamente, ela vai aparecer esse mesmo probleminha aqui. Isso aqui é coisa simples de resolver. Você vai vir com o botão direito do mouse, vai vir em configurações e vai remover o disco de instalação. Feito isso, tá ok. Dá um Enter. Depois que a sua máquina iniciar, a gente vai precisar fazer algumas configurações, que é a instalação do SSH e a instalação do NetTools. Aqui você pode ver que já apareceu algumas keys aqui na frente, e ele vai dar a opção para a gente fazer o login. Aguardar mais um pouquinho, essa parte é bem demorada, e principalmente porque esse notebook aqui, quando ele está fora da tomada, além dele acabar a bateria rapidão, ele fica com um processamento bem ruim. Agora, a gente já está na tela de login. Na tela de login você vai colocar o seu usuário, digitar aqui com a mão mesmo, e a senha que você definiu lá na hora de criar a sua VPS. A gente entrou e perceba aqui, tem o IPv4 e o IPv6 disponível. Você vai precisar anotar esse endereço de IPv4. E como esse notebook aqui já está com a bateria indo de ralo, eu vou mudar para o outro notebook e a gente vai continuar de lá, porque aqui a parte já tá pronta, essa parte de configuração inicial. Agora, a gente vai começar daqui, porque o outro computador está na tomada. Então, você vai vir aqui, digitar terminal. Você pode baixar o Terminus também. Depois eu vou ensinar essa configuraçãozinha para vocês. Vocês vão digitar SSH-P22, o seu usuário, no caso a gente definiu o Taiko, e o IP padrão da máquina, o IPv4. 162, 192.168.1.10. Depois que você colocar essa configuração aqui que eu te passei, vai aparecer o fingerprint na tela. Então você vai precisar copiar esse fingerprint. Não recomendo que você dê Ctrl+C aqui nessa etapa, porque senão você vai sair. Selecionou o fingerprint, botão direito do teclado, do mouse. Cola com o botão direito do mouse também, dá Enter e digita a senha que você definiu. Aqui a gente já está dentro do servidor. Para a próxima configuração que a gente vai precisar fazer, você vai precisar entrar diretamente com o IPv6. Então por que eu entrei primeiro aqui com o IPv4? Então pessoal, voltei, tive um pequeno probleminha aqui com a câmera, mas é o seguinte, voltando de onde a gente estava.
você está aqui com o seu servidor aberto dentro do terminal e agora que você conectou ele através do IPv4, você vai precisar conectar ele através do IPv6, porque a gente vai precisar desativar o IPv4. E se você estiver conectado com o IPv4 aqui, não vai dar bom não. Então, você vai fazer o seguinte, você vai copiar o seu IPv6, que provavelmente você não está vendo aí porque é o IP público da minha rede, eu não sou burro, né? E você vai digitar exit para fechar a conexão. Você vai digitar o mesmo comando que você digitou anteriormente, só que ao invés de você estar usando o seu IP local, depois do arroba, você vai estar usando o IPv6. Vai fazer o login e aqui você vai selecionar o fingerprint igual você selecionou da outra vez. Ele não vai mudar, vai ser o mesmo fingerprint. Então, isso aqui vai ser importante você deixar no seu bloquinho de notas também. Tanto o fingerprint quanto o seu IPv6, porque a gente vai precisar usar esse endereço de IPv6 aqui dentro do Cloudflare para você poder indexar os seus domínios das aplicações que a gente vai estar instalando em Docker. Vou botar aqui e aqui você digitar a senha. E pronto, a gente já está dentro do nosso servidor em IPv6. Se você quiser, você já pode estar usando ele assim normalmente, sem estar desativando o IPv4, só que agora eu vou te ensinar a parte de configuração do setup Orion, que é você estar instalando o Docker, o Portainer, e a partir disso aí você vai poder instalar qualquer aplicação que você quiser. Para seguir essa parte, a gente vai precisar fazer algumas configurações básicas. Então é o seguinte, a primeira etapa é a gente bloquear o IPv4, mas para isso, vamos precisar instalar duas ferramentas. A primeira ferramenta é o NetTools e a segunda ferramenta é o SSH. Então primeiro você vai fazer o seguinte, vai digitar sudo, porque você não vai estar no modo boot, apt install NetTools. Digita 100. E pronto, já está instalado. E agora, sudo apt install SSH. Agora, a primeira parte está ok. Se eu digitar um ifconfig, você vai ver que ele aparece o IPv4, que é o seu IP local, ele só vai rodar local, o IPv6 e as outras máscaras de rede. Agora, a gente vai precisar cortar ele dentro do kernel. Eu vou deixar o comando para você aí na descrição, para você não ter que digitar tudo isso. E eu também vou copiar e colar ele aqui, porque senão vai demorar demais. Então, essa é a primeira parte. Então, voltando aqui para o nosso terminal, eu vou deixar todos os comandos aí embaixo e você vai seguir por etapa. A primeira etapa é a gente verificar a pasta das configurações do kernel. Você vai colar o comando e vai descer até a parte de baixo. Não descomenta nada nessa parte aqui. Você vai copiar esse código aqui e vai colar aqui embaixo. Depois que você colar, você dá um Ctrl X para salvar, aperta Y e Enter. Para você salvar essas informações aqui, para você aplicar, você vai colar esse comandinho aqui de baixo. E essa primeira parte já está finalizada. A segunda parte é a parte da configuração da interface de rede. Então você vai colar esse comando aqui e você vai verificar que o nome do arquivo de configuração ele pode mudar. No meu caso é esse aqui. Então você vai digitar esse comandinho aqui, nano, especificando para caso você não conheça sobre Linux, é o editor de texto que a gente está usando, mas você pode usar qualquer outro, como o Vim, por exemplo. Eu gosto do nano pela praticidade dele. Dá um Enter e todas essas linhas aqui você vai estar comentando.
Agora, essa segunda parte aqui, você vai substituir o IPv6 pelo IPv6 da sua máquina, pelo IPv6 que a sua máquina gerou. Então, por isso que a gente deixou ele salvo aqui em cima. Agora, você vai alterar aqui tudo que está antes da barra 64. Vai copiar esse comando todinho aqui. Desce uma linha, Ctrl V, Ctrl X, Y e Enter. Agora você copia esse último comando aqui para aplicar toda a configuração do NetPlane. E se apareceu isso aqui, parabéns, deu tudo certo. Agora você já está rodando full IPv6. Para você conferir se está rodando mesmo só no IPv6, você digita IPA e aqui você pode ver, ele já está rodando somente no IPv6. Você pode fazer um teste de ping também. Ele está comunicando com a rede. E essa configuração que a gente fez aqui permite que você conecte tanto na sua rede interna, se você estiver conectado no seu Wi-Fi, quanto a partir do 4G. Você pode estar conectando também através do seu celular. Feito isso, a gente vai fazer a parte mais interessante agora, que é o Setup Orion. A gente vai vir para essa tela aqui e vai vir no site do Setup Orion. Copia o código do setup, cola e dá Enter. Nessa parte aqui, provavelmente vai dar um erro, porque você não está no modo root. Então ele vai retornar esse erro para a gente, para poder estar entrando novamente na parte de configuração. Enquanto isso, você vai precisar entrar no painel da Cloudflare e você pode usar qualquer domínio que você queira. Tem domínio aí de até R$5 na Hostinger. Não é um patrocinado, mas poderia ser, né, Hostinger? Você vai selecionar o domínio que você tem ativo na Cloudflare, vai vir em DNS. Agora, aqui dentro da Cloudflare, a gente vai fazer a indexação do nosso IP pro domínio. Aqui você está vendo que eu tenho vários domínios, mas isso aqui não vai interferir em nada. Em um domínio só, você pode usar quantas instâncias você quiser. Você só não vai poder repetir o subdomínio que você está usando. Então eu recomendo que você jogue aí por instância o domínio principal, o nome da sua instância, para você conseguir diferenciar qual é qual. Porque como o IPv6 ele é dinâmico, ele não é fixo, se você reiniciar o seu roteador, ele vai mudar o IP. Então você vai precisar fazer essa mudança de IP aqui também para redirecionar o seu serviço novamente. Para fazer isso, você vai pegar o seu endereço de IPv6 e aqui dentro do registro, você vai adicionar um novo registro do tipo AAAAA, 4 As. Para esse direcionamento eu vou usar o nome da instância, que no caso é DD, MM, YY, vou colocar tudo minúsculo aqui. Aqui seria o dia, o mês e o ano da instância que eu teria criado. Eu criei nesse padrão aqui só para vocês entenderem melhor. E aqui eu vou colar o IPv6, mantendo o proxy aqui ativo. Salvar. E para o meu Portainer e para todas as outras aplicações que eu for indexar nesse domínio aqui, eu vou usar o tipo de registro CNAME. Então eu venho aqui, adicionar novo registro, CNAME. Para isso eu vou usar o portal. E aqui você vai colocar o domínio, no caso é ddmmyy.seudomínio.com. No caso aqui eu vou colocar o domínio que eu estou usando. E óbvio, eu não vou mostrar para vocês a terminologia do domínio por questões de segurança. Salvei o registro e agora eu posso voltar para o Setup Orion. Venho aqui, copiar o código do setup novamente. Vou no meu terminal. Como eu falei para vocês, o erro ele apareceu aqui. Só colar de novo e executar. Ele vai fazer todas essas verificações aqui, antes de estar aparecendo a tela para você aceitar os termos. Você pode aceitar os termos e aqui a gente vai instalar o Portainer. Opção 01, Enter.
o domínio que a gente definiu, que é portal, ponto, a terminologia. Você vai escolher o usuário, no caso aqui eu vou colocar Taiko por padrão. Você vai escolher uma senha, eu vou colocar a mesma senha que eu coloquei na VPS. Aqui você vai definir o nome da sua instância, né? Eu vou colocar aqui host e o nome da internet. Network. Aqui você pode selecionar qualquer e-mail que você tenha. Eu recomendo que você use algum e-mail SMTP. Se você já tem um domínio, você tem acesso aí à criação de e-mails profissionais. Eu vou usar o e-mail que a gente sempre usa aqui internamente. Verifica se as informações estão corretas. Y. E agora é só aguardar a finalização da instalação. Aqui você vai ver um detalhe muito importante, que é ele pegando o IP. Ele sempre vai pegar o IP por padrão, então se você deixar o IPv4 ativado de qualquer forma, ele vai pegar o IPv4 por padrão, o que vai prejudicar o nosso redirecionamento. Então, como ele pegou o IPv6 aqui, é outro sinal positivo de que deu certo. Agora a instalação já finalizou, ele vai retornar o link do Portainer para você poder entrar e as credenciais que você definiu lá no início. Então a gente segura Ctrl e clica para poder entrar e você pode usar as credenciais. Login e prontinho. Você tem um servidor totalmente gratuito. Como eu falei para você, a única questão que pesa aqui é que ele está rodando no seu computador. Você pode rodar ele tanto em um computador que você não está usando mais, quanto no seu próprio computador de uso pessoal. Rodando no seu computador de uso pessoal, você vai ter que se atentar somente se ele consegue fazer essa virtualização sem prejudicar o funcionamento das demais aplicações e em qualquer outro cenário, sempre se certificar que a sua internet vai estar funcionando bem, que ela não vai estar limitada e que sua energia não vai acabar. Você mantendo isso, além de você ter um ambiente perfeito para testes, como vocês podem ver aqui, o servidor está extremamente rápido. Está muito rápido, a velocidade é absurda. Chega a ser mais rápido do que uma VPS que você contrata, por exemplo, como a Contabo. E além de você ter o seu ambiente para testes, se você tiver os meios de manter tudo funcionando sempre, com no break, sem estar atrasando a sua internet para ela não limitar, você vai conseguir colocar todas as instâncias de automação, tanto suas quanto dos seus clientes, nisso aqui, sem custo algum a mais, com VPS, seja Contabo, Hertz, Google Cloud e etc. Para você fazer o acesso através do seu celular, você vai fazer o acesso normalmente, você vai gerar uma chave através do fingerprint e vai fazer o login usando o IP, e pelo seu celular também você consegue estar editando a sua instância, instalando alguma nova aplicação, usando o Setup Orion, independente de qual seja a configuração que você queira fazer. Essa foi a aula de hoje, ficou um pouco extensa, mas bem completa, e eu tenho certeza que você nunca viu um conteúdo tão completo assim. Então, para ajudar a gente, já deixa seu gostei aí, se inscreve no canal, porque a gente vai trazer bastante conteúdo dessa mesma forma para vocês. Assina a nossa newsletter e entra no grupo para você ter acesso a mais informações que a gente também não vai disponibilizar aqui. E por hoje é isso. Até mais.